Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma live aqui na Mais Psicólogos. Vou dar uns minutinhos pro pessoal entrar. Vou compartilhar aqui só para mais pessoas ficarem sabendo da nossa live, né? Tem uma galerinha entrando já. Quem tiver online, se já puder me dar um feedback se o áudio e a imagem estão bons, só para eu ter uma ideia. Elisete, minha mãe, pontualmente às 8 horas. Riuli, acho que é Riuli. Boa noite. Boa noite, Dilza. Cacau, psicóloga do Rio Grande do Sul. Que legal. Sejam bem-vindas. Como eu falei, se alguém que estiver acompanhando a live puder só me dar um feedback se o áudio e se o som estão bons, só para eu ter uma noçãozinha, por gentileza. Dilza, tudo ok? Cacau tá bom sim, que bom. Boa noite, Marli. Boa noite, Simone. Marli, ok. Jaqueline, Rio de Janeiro, que legal, muito bom. Deixa eu sair aqui. Deixa eu quem mais. Jardim, boa noite, da Bahia, que legal. Jaqueline, áudio ok. Iraci, boa noite, está tudo bom? Que bom, fico feliz em saber disso. Vou me apresentando. Como eu falei, eu vou dar uns minutinhos pra gente começar a live de fato, só pra de repente se alguém quiser, se mais pessoas forem entrando, a gente começar mais ou menos tudo junto. Jaqueline, futura psicóloga, legal. Isso eu ia perguntar também pro pessoal que já tá online, me dizer se são psicólogos, estudantes, só interessado na área. Só para eu saber quem são vocês que estão me acompanhando nesse momento. Sexta-feira à noite, muita gente deve estar assistindo série, novela. Fiquei sabendo que hoje era o último episódio de novela, mas a live já estava marcada, né? Muita gente saindo também, sexta-feira, final de semana. Mas aqui estamos para conversar um pouquinho sobre a dificuldade que temos em aceitar as diferenças. Tá travando, Edilza? Para mais alguém tá travando? Só para Edilza. Jéssica, psicóloga do Rio de Janeiro. Que bacana, muito bem-vinda, Jéssica. Tereza gosta muito de psicologia. Som tá travando. Para mais alguém tá travando? Para mim aparentemente tá normal. Cacau começou a travar, boa noite. Jane, estudante. Karina, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a dificuldade que nós, seres humanos e sociedade, temos de aceitar tudo aquilo que é diferente da gente. Marli, pequenos travamentos, que estranho. Para mim, melhorou. Edilza, deve ter sido só uma quedinha rápida. Melhorou, que bom. Menos mal. Podemos conversar então. Já deu uns 5 minutinhos? Ainda tá ruim? Acho que pra Jane ainda tá ruim. Boa noite, Aline. Jaqueline tá normal. Cacau falou que melhorou agora. Que bom, se pra mais alguém tiver travando aí, só me dá um toque que eu tento ver alguma coisa. Mas pra mim aparentemente tá normal. Marli falou que faz terapia há algum tempo, que bacana. Boa noite, Celina. Celina, parceira nossa aqui da página. Tá ótimo aí, legal, melhorou. Acho que deve ter sido uma quedinha rápida, mas aparentemente voltou. Que bom. Já temos umas 40 pessoas assistindo, dá pra gente começar, já passam uns 5 minutinhos, podemos começar a conversar. Boa noite, Fabiana. Bom, oficialmente boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando.
Para aqueles que não me conhecem, eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, sou administrador aqui do Perfil Mais Psicólogos, eu que cuido aqui da página, tanto aqui no Face quanto no Instagram, Twitter, YouTube, eu que cuido dos perfis nas redes sociais. Sou psicólogo clínico, faço atendimento clínico aqui na Zona Leste de São Paulo e, ao mesmo tempo, eu também atualmente trabalho em um NCI, que é um núcleo de convivência de idosos. Então, estou dividindo as atenções entre NCI, atendimento e mais psicólogos. E hoje, como eu falei, boa noite, Fabiane, Zeila. Helena, a Helena perguntou do tema, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade que nós temos em aceitar aquilo que é diferente da gente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso de uma forma um pouquinho mais ampla. Eu não vou abordar nenhum tema específico, diferenças sobre religião, sexualidade, enfim. Eu vou tentar abordar de uma forma um pouquinho mais ampla para a gente tentar identificar pontos em comum dessa dificuldade de aceitar essas diferenças em diversas situações, sobre diversos assuntos, tá? Eu vou dar alguns exemplos de algumas situações específicas, mas eu não pretendo entrar muito em nenhuma área especificamente, tá? Eudilza faz análise há 6 anos, paciente. Boa noite, Cleia. Gisele, boa noite. Sandra, Shirley. Obrigado, Jaqueline. Boa noite, Alessandra. Tem uma boa galerinha acompanhando a gente. Cacau, como posso saber para estar fazendo live? Gostaria muito se puderem passar informações. Cacau, tanto para Cacau ou qualquer outro profissional que estiver acompanhando aqui a página, de repente tem interesse de participar aqui da Mais Psicólogos, me manda uma mensagem privada aqui na página, que depois a gente conversa, eu explico como que funciona e a gente, se der, acerta para outros profissionais também participar. Acho que a maioria que deve saber que a gente tem vários profissionais que fazem lives aqui na página, mas a gente sempre está aberto a novos profissionais para poder trazer conteúdos diferentes. Bom, vamos lá. Eu preparei um roteirinho aqui para eu não me perder muito, então a gente vai falar sobre diferença. E aí eu acho que o primeiro ponto básico que a gente pode pensar sobre a questão das diferenças entre nós na sociedade é primeiro que todo mundo é diferente de todo mundo. É um clichê, é uma frase feita, é básico, mas a gente tem que partir desse pressuposto, de que ninguém é igual a ninguém, e aí eu falo ninguém é igual a ninguém em todos os sentidos. E aí a gente pode entrar em religião, sexualidade, gosto de música, partido político, gosto de alimentos, enfim, e por aí vai. Opiniões e opções na vida, cada um tem a sua. E querendo ou não, às vezes a gente não para prestar muita atenção nisso, para pensar muito nisso, mas é justamente são as diferenças que fazem a vida ter um pouquinho de graça. Também acho que a maioria já deve ter ouvido aquela velha frase de se todo mundo fosse igual, não teria muito graça a vida. E não deixa de ser verdade. Também é uma frase bem clichê, bem básica, mas não deixa de ser verdade. Até se a gente for pensar na evolução da sociedade como um todo, e aí a gente pensa em evolução em todos os sentidos, desde tecnologia, saúde, relacionamentos, enfim. Toda evolução que a gente construiu historicamente foi a partir das diferenças. Foi porque alguém percebeu alguma coisa, identificou que tinha alguma coisa que poderia melhorar e foi atrás para buscar. Ou seja, a partir das diferenças que a gente começa a melhorar algumas coisas. Então, sei lá, tem um grupo de pessoas que entende que a mulher tem que ter mais direito. E aí eles lutam por aquilo, chega um certo momento que a sociedade consegue entender aquele ponto de vista e evolui naquele sentido. E assim foi e é durante toda a nossa história. Durante sempre a sociedade teve pensamentos, teve ideias, ideais que foram se reconstruindo durante toda a história, como eu falei. E até hoje é assim. Não é porque a gente está no século XXI que a gente parou de evoluir, parou de ter discordância. Ao contrário, parece que cada vez mais a gente tem até mais temas, mais assuntos para discordar. E aí são as diferenças. Por isso que elas são tão importantes, porque elas fazem parte da nossa evolução, da nossa construção, tanto individual quanto social. Então, eu, Rodolfo,
A partir do momento que eu consigo lidar com as diferenças e eu vou ter um crescimento pessoal, profissional, enfim, mas meu, e a sociedade como um todo, a partir do momento que ela consegue identificar e perceber as diferenças que existem e minimamente aceitar, respeitar, dar espaço, também acaba existindo uma evolução, um crescimento social. Então, tanto individualmente quanto socialmente, a diferença ela é extremamente importante. E aí eu não estou falando de diferença para alguém que é deficiente, para alguém que tem uma opção sexual que é mal vista, para alguma religião específica. Não, eu estou falando de diferença em todos os sentidos. Estou falando em ter homem e ter mulher, estou falando em ter pessoas mais velhas e mais novas, pessoas que gostam de tecnologia, pessoas que não gostam. Todos são extremamente importantes para a sociedade. Às vezes a gente até tem uma visão, muitas pessoas têm essa visão de que assim, só uma parte, só algumas pessoas, só alguns grupos são importantes. Aquele resto ali não importa muito, não agrega muito, não traz muito. Ao contrário, todo mundo, por ser diferente, agrega em alguma coisa. E às vezes a gente não consegue enxergar o que essa diferença pode me trazer de bom. E aí eu acho que é um dos primeiros pontos que eu queria trazer também, que é da onde talvez inicie essa dificuldade de aceitar as diferenças. Acho que a maioria aqui também já deve ter ouvido, talvez concorde, o quanto, quando a gente pensa em diferença, em alguém ser diferente de mim em algum sentido, a diferença ela nada mais é do que algo novo para mim. Então, se eu tenho uma certa religião e o fulano tem outra que eu não conheço, enfim, que é diferente da minha, isso vai me trazer uma certa estranheza. E até aí normal. É normal tudo que é novo pra gente causar alguma estranheza. Se é algo que talvez tire um pouco a gente da zona de conforto, sabe? Que faça a gente perder um pouquinho aquela tranquilidade da onde a gente está. Então isso é normal. Só que o que eu vou fazer a partir disso, que eu acho que é o grande ponto. Se eu vou pegar essa diferença que vai me causar uma estranheza e eu vou tentar entender ela, ou eu vou simplesmente ignorar, ou vou tentar atacar. Porque isso infelizmente é o que acontece muitas vezes. A gente tem algo que é diferente do que a gente acredita, do que a gente pensa, e aí por receio de entrar em contato com aquilo, eu simplesmente ataco. Então acho que também a maioria já deve ter visto ou ver com alguma frequência o quanto até que na internet, a internet na verdade virou um campo de batalha em vários momentos, em que o objetivo das pessoas é simplesmente atacar quem tem uma opinião diferente dela. Então a gente vê isso com muita frequência, que alguém publica alguma coisa que eu não concordo, eu tenho que ir lá reclamar, eu tenho que ir lá xingar, eu tenho que ir lá de alguma forma cutucar aquela ideia que é diferente da minha. E isso é uma extrema besteira. E aí eu ligo muito isso com falta de informação, com ignorância, até no sentido de falta de conhecimento. Porque eu não saber lidar com essa diferença, eu não conseguir lidar, muitas vezes é porque eu não entendo. Eu não entendo porque eu não tenho contato, porque eu não tenho informação. E aí eu acho que um dos principais pontos, até já para a gente tentar mudar um pouquinho isso, é informação. Muita gente tem preconceito com psicologia, com psicólogo, por exemplo. Mas cabe a quem está do outro lado entender que assim, se essa pessoa tem esse preconceito ou não gosta, é por algum motivo. Ela não nasceu não gostando de psicologia. Talvez ela tenha tido alguma experiência ruim na vida dela, que faça ela acreditar que psicologia seja algo ruim. Ou talvez ela nunca tenha tido contato muito próximo com a psicologia, e aí ela acha o que de repente vem na cabeça dela, o que o senso comum do dia a dia faz ela acreditar que é. Então acho que um ponto crucial para a gente mudar esses pensamentos mais rígidos de não aceitar o que é diferente é trazer informação. Porque muitas vezes a partir da informação que a gente vai conseguir mudar um pouquinho essas ideias de que aquilo que é diferente de mim é errado, não presta ou algo assim. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários para ver se tem alguma coisa aqui para responder. Ótimo tema, Alessandra. Marli, acredito que é difícil aceitar diferenças em tudo, até em casa. Exatamente, Marli. E eu acho que não é... Quando a gente tem dificuldade de aceitar a diferença, dificilmente vai ser só em um local. Ah, não, só na escola que eu tenho dificuldade. Em todos os outros espaços é tranquilo.
Isso pode acontecer se realmente lá, nesse único espaço, tem alguma coisa um pouquinho maior, um conflito um pouco maior, e aí realmente lá é mais difícil. Mas normalmente a pessoa que tem essa dificuldade de aceitar uma diferença é em todos os ambientes, em todos os espaços. Dixon, boa noite, que bom que gostou do tema. Cacau, ótimo tema, perfeito, pois está no contexto no dia a dia, e a dificuldade das pessoas em entender a diferença é muito grande. Exatamente, Cacau. Eu não faço muita live aqui na página, até gostaria de fazer mais, mas acabo não conseguindo. Mas normalmente eu tento trazer temas que estão mais próximos da gente. Eu acho que alguns temas mais técnicos, mais específicos, são extremamente importantes, mas eu gosto de trazer assim, o que a gente vive no dia a dia, sabe? E essa questão das diferenças para mim é algo extremamente real. É algo muito próximo, tanto de mim quanto acho que da maioria das pessoas. De você entrar em contato com pessoas diariamente que não aceitam o que é diferente delas. Por isso que eu também achei que esse tema podia ser interessante. Jaqueline, por que tanta gente agride pessoas diferentes? Acho que até, como eu comentei um pouquinho, Jaqueline, não vou dizer que todos são pelo mesmo motivo, a gente não pode generalizar, mas eu acho que de uma forma geral, entre aspas, é justamente pela coisa de eu não ter informação. Então, o que acontece? Eu vejo algo que é diferente de mim, seja em qual área for, não importa qual é o assunto, mas a pessoa é diferente de mim. E aí eu não concordo com aquela postura, com aquela opinião daquela pessoa. Para eu não entrar em contato com aquilo, porque entrar em contato às vezes para essa pessoa parece algo extremamente ruim, como se assim, nossa, eu não concordo, então eu não quero nem chegar perto, porque se eu chegar perto, como se de alguma forma eu fosse ser contaminado, ou eu corro o risco de ficar igual aquela pessoa, sabe? Muitas pessoas têm uma ideia parecida com isso. Então, para aquilo não chegar nem perto, ou não ter nem tempo de tentar se mostrar, eu ataco. Eu simplesmente, de alguma forma, eu tento atingir aquela pessoa, aquela opinião, aquela ideia, para mostrar que assim, ó, eu vou ganhar no grito, entre aspas, sabe? Então eu vou mostrar que eu sou mais forte, que eu falo mais alto, e aí eu resolvo o assunto. Porque se a gente for entrar em discussão, no sentido de debater, eu preciso ter conhecimento para debater, eu preciso ter informação. Se eu não tenho, eu preciso fazer alguma coisa para não chegar nesse debate. Então eu vou tentar ganhar no grito, que é mais fácil. Porque se for realmente para o debate, eu não tenho como ganhar, não tenho como manter essa minha postura, entendeu? Veralice, boa noite. Jaqueline fez a mesma pergunta embaixo. A gente está falando, Veralice, de a dificuldade que nós temos em aceitar o que é diferente da gente, tá? Marli, é verdade. Boa noite, Adriana. Gisele, acho que se as pessoas procurassem entender as diferenças do outro, assim ficaria mais fácil aceitar que ser diferente é necessário. Temos muito que aprender com o outro. Perfeito, Gisele. Eu acho que essa parte que você colocou do quanto ser diferente é necessário é perfeito. A diferença ela é extremamente necessária para a nossa vida, para a nossa socialização e tudo mais. A gente precisa de pessoas diferentes para cargos diferentes, por exemplo. Não dá para todo mundo ser igual, porque senão ninguém vai querer trabalhar em algumas áreas. E a gente precisa que pessoas trabalhem em algumas áreas, sabe? Então a diferença ela realmente é extremamente necessária. Agora, essa coisa das pessoas precisam procurar entender as diferenças, foi o que eu falei. Eu acho que isso está muito ligado com ignorância. Porque se eu não tenho informação para entender, para minimamente estar um pouquinho aberto ao que pode vir de diferente, eu não vou querer nem chegar perto. Eu vou dar 2 exemplos para ver se fica até um pouquinho mais claro. É muito comum pessoas mais velhas, não sem generalizar, mas é mais comum pessoas mais velhas serem mais rígidas. Serem mais rígidas em relação à opinião. Então, por exemplo, eu tenho um avô que ele tem que ser daquele jeito sempre, ele não muda. Tem uma avó que ela não muda, é sempre daquele jeito. Normalmente as pessoas mais velhas têm uma opinião mais rígida. Até porque, se a gente for considerar, não é simplesmente pela idade. É porque antigamente não tinha muito essa possibilidade de debate. Era assim, quem era o mais velho mandava e ponto. E os mais novos obedeciam. Era mais ou menos assim. Então, quem é mais velho hoje, quem é idoso hoje, ou está próximo disso, veio de uma criação que ensinava isso. O mais velho manda e o outro obedece, ponto final. Não tem muito diálogo, não tem muito debate.
É lógico que sem generalizar, como eu falei, não estou falando que todo mundo é assim, mas a maioria acaba sendo assim. Então assim, se eu fui criado de uma forma que o mais velho fala e eu obedeço, ponto, eu vou reproduzir isso. E aí eu não tenho espaço para informação, debate, para colocar ideias. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia tem muita gente nova que não teve essa criação, mas ao mesmo tempo também não aceita o que é diferente dela. Muitos jovens, adolescentes ou adultos jovens também têm essa postura de assim, o que é diferente de mim eu não aceito. E aí a gente pode entrar em diversos porquês das pessoas fazerem isso. Como eu falei, não dá pra gente generalizar. Não dá pra dizer que todo mundo faz pelo mesmo motivo. Mas normalmente está ligado com uma certa ignorância no sentido de informação, de eu não estar próximo daquilo, aquilo não fazer parte da minha realidade, e aí, de repente eu ataco, eu não concordo e tudo mais. E aí a gente pode pensar em exemplos muito bestas. Sabe aquela coisa assim de enquanto eu não passar por aquilo eu não consigo entender o que a pessoa está passando? Vou dar um exemplo besta. Eu fazia um pouco isso, e muita gente eu vejo fazendo isso, de assim, eu vou no banco e lá é uma enrolação danada, eles ganham bem pra caramba e não fazem nada, só enrola e blá blá blá. Isso é uma visão de cliente, entre aspas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em banco 5 anos. Quando eu estava lá dentro, a minha visão mudou completamente. Porque eu me aproximei daquela realidade, porque eu estava lá dentro. Então eu entendia o que era aquela realidade, como era e o porquê de algumas coisas que quem está do outro lado não entende. Da mesma forma, com qualquer outro assunto. A pessoa pode achar, não, mas aquela religião não presta. Mas quem é daquela sexualidade não presta. Quem é para tal partido não presta. E por aí vai. A gente pode entrar em qualquer assunto. O maior problema é eu não estar em contato com aquela realidade. Se eu não estou em contato, é muito difícil de eu conseguir entender. Se aquilo não faz parte do meu dia a dia, como que eu vou realmente entender? Eu posso imaginar como é, mas entender de fato fica muito mais difícil. Então eu até costumo falar, pegando aqui a psicologia, os psicólogos em geral, muita gente não tem contato com o psicólogo, com a psicologia em si, e aí ela tem uma opinião do que é psicologia, do que é dito ali na família dela, entre os amigos, mas de fato ela não sabe o que é a realidade, como que é, o que isso pode proporcionar para ela, se é bom, se é ruim, como funciona, porque não faz parte da realidade dela. Então, por isso que eu falei o quanto a informação ela é extremamente importante. Quando a gente leva informação, fica mais fácil da pessoa entender, fica mais fácil da pessoa falar, putz, não tinha pensado por esse lado. De repente isso pode ser uma possibilidade, enfim. Também não dá para generalizar, falar que todo mundo vai entender com um pouco mais de informação. Mas eu acredito que a maioria vai. A maioria, se tiver um pouquinho mais próxima daquela realidade que ele critica, talvez fique mais fácil dele entender. E aí, como eu falei, a gente pode entrar em qualquer exemplo. A gente pode falar desde o não entender o bandido que está roubando ali, não entender alguém que mora na favela, não entender o motorista de ônibus, não entender, enfim, por aí vai. Porque a gente não faz parte daquela realidade. E realmente a gente não tem como fazer parte de todas as realidades. A gente vai fazer parte do que é da nossa realidade, isso é fato. Mas se eu tenho um pouco mais de informação, mínima que seja, fica um pouquinho mais fácil de eu entender. Eu acho que esse é fundamental. Deixa eu ver se tem mais comentários. Sandra Lúcia Medeiros. O ser humano nunca vão pensar que um dia poderá também ser olhado por esse ponto de vista, seja lá em qual situação. Muito legal, Sandra, isso é verdade. Às vezes a gente não pensa que enquanto eu estou apontando o dedo pro fulano, amanhã pode ser eu daquele lado e alguém vai estar apontando o dedo para mim também. Eu acho que a gente não tem que respeitar ou entender o outro só com medo da manhã eu estar no lugar dele. Eu acho que a ideia não é por medo. Mas eu acho que é importante pensar nisso também, porque eu posso estar apontando aqui, alguém está apontando para mim, e aí vira um ciclo. E ninguém se percebe, ninguém consegue entender um pouquinho o porquê que o fulano faz aquilo, sabe? Falta um pouquinho mais de... Aí a gente pode pensar em sensibilidade, respeito e por aí vai. Mas eu acho que a informação, para mim, ainda é o principal que faz diferença para as pessoas poderem mudar um pouquinho esse tipo de comportamento. Adriana, existem pessoas que criam barreiras para o diferente. Acontece muito nas escolas. Sim, bastante. Muitas barreiras para o que é diferente, né? Marli, será que o fato de não aceitarmos ideias diferentes
Não seria falta da pessoa estar bem com ela mesma? Daí nada diferente não atinge e ter aceitação? Olha, Marli, eu acho que pode ser, também não vou generalizar, eu acho que numa boa porcentagem pode ser sim, mas aí eu relaciono um pouco mais, a pessoa que está mal com ela vai reclamar de tudo, até do que está próximo dela. Ela não vai reclamar só do diferente, ela não vai ter dificuldade de lidar só com o que é diferente. Ela vai ter dificuldade de lidar praticamente com tudo, porque ela não está bem, vamos colocar assim. Então se eu não estou bem, tudo para mim fica um pouco mais difícil, até aquilo que é próximo. Então às vezes, por exemplo, na casa dela, ela não está bem, ela vai descontar em quem estiver perto, mesmo que seja algo próximo, algo mais real para ela, entendeu? Veralice, eu vejo que muitas pessoas não me entendem. Imagino, Veralice, eu acho que todo mundo em algum momento já passou por isso, se viu em uma situação pensando ou até colocando do quanto, putz, não estão entendendo o porquê eu faço isso ou porque eu tenho certa opinião, sabe? Eu acho que um outro exemplo besta pra caramba, mas eu acho que também serve. Se a gente pegar um comportamento de uma criança de 2, 3, 4 anos, por exemplo, ele vai fazer muita coisa que eu não vou fazer. Mas se eu pegar o comportamento de uma criança e querer avaliar o comportamento só pelo comportamento, eu vou lidar de uma forma com ela. Então se a criança pegou um brinquedo e tacou no chão, e eu pegar simplesmente a informação de pegou um brinquedo e tacou no chão, eu vou querer brigar, por exemplo. Agora, se eu consigo pegar aquela situação e falar, putz, mas ela tem 4 anos, ou 2 ou 3 anos, e aí eu entendo que assim, tá, mas ela tá fazendo isso porque ela não entende, eu vou lidar com essa pessoa de uma outra forma. E isso com os adultos é a mesma coisa. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa ou tendo uma opinião, e eu pego aquele comportamento e ponto, e não olho o que tem por trás dele, eu vou agir de uma forma. Se eu consigo olhar o porquê que vem um pouquinho antes e consigo entender, eu vou agir de uma outra forma com essa pessoa. Então isso é realmente fundamental que a gente consiga fazer. Boa noite, Ítala. Jaqueline, o debate enriquece e dá novas ideias. Perfeito, Jaqueline. Eu acho que eu gosto muito de pessoas diferentes, de mim principalmente, porque ela sempre tem alguma coisa para me mostrar que eu ainda não vi, que eu ainda não percebi, que eu ainda não consegui entender. Às vezes tem até aquela coisa assim, é muito comum a gente se aproximar e ter como colega e amigo aquelas pessoas que são muito parecidas com a gente, porque é mais fácil, porque elas vão concordar com tudo, o que a gente comentar ela vai aceitar, e aí fica até de uma certa forma numa mesmice. São sempre os mesmos assuntos, sempre as mesmas ideias e não sai muito daquilo. É ruim? Não, é bom. Se eu falar que é ruim, eu estou mentindo. É bom estar próximo de pessoas que concordam com a gente, mas eu acho que é muito importante também estar perto de alguém que vai discordar às vezes, porque muitas vezes é justamente aquele que vai discordar que vai fazer a gente mexer um pouquinho e fazer a gente pensar. Não que você tenha que estar próximo só de pessoas que discordem, mas é importante uma vez ou outra ter alguém que vai discordar de você. E quando essa pessoa discordar de você, você não simplesmente atacar ela ou achar que ela está errada, mas você pegar essa discordância que ela trouxe e parar e avaliar ela de alguma forma. Ver se faz sentido, se não faz. Enfim, prestar atenção no que essa pessoa está trazendo para você. Porque aceitar quando todo mundo concorda é tranquilo. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas quando vem o diferente, vem alguém que fala, não, Rodolfo, você está falando besteira. E aí eu falo, opa, peraí, eu tô falando besteira? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Deixa eu tentar entender se o que essa pessoa está me trazendo faz sentido ou não faz sentido. Porque às vezes pode não fazer sentido. Beleza. Mas eu preciso parar para prestar atenção nisso. Eu preciso parar para prestar atenção nesse diferente que está vindo para mim. Nessa opinião que está falando, ó, não, você está errado. Você está falando besteira. E aí eu falo, putz, tá, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor isso. Então, pessoas que discordam, que têm opiniões diferentes, eu acho maravilhosas. Porque elas vão possibilitar a gente enxergar algo que a gente não estava vendo até então. Gisele, verdade, muito bem colocado. Meus avós são bem rígidos, algumas coisas para eles são incontestáveis. Eu respeito porque eles vêm de uma época rígida e viveram com isso a vida inteira. Mas jovens assim, particularmente, eu os considero mente fechada. Muito bom. Perfeito, Gisele. É justamente essa a ideia.
Quando eu consigo olhar para uma pessoa mais idosa e entender que ela tem aquela opinião pela criação que ela teve, eu estou aceitando a diferença. Eu não preciso concordar com a pessoa. Não é porque ele falou que é A, eu tenho que falar, não, é A mesmo, tá bom, tudo bem. Não, isso não é entender. Mas a pessoa vem para mim, ela fala assim, não, Rodolfo, é A, e eu acho que é B. Beleza, a gente discorda, mas eu posso entender que ele está falando que para ele é A porque ele teve uma criação. Eu não tenho como comparar uma criação de um jovem de 20, 25 anos com um idoso de 70. É impossível eu comparar. É óbvio que as opiniões vão ser diferentes. Só que eu preciso enxergar isso. Eu preciso enxergar que a opinião é diferente porque teve uma criação diferente, porque a sociedade é outra, porque os ideais de hoje são diferentes dos de antigamente. Esse é o entender. É o olhar e eu conseguir perceber o porquê que a pessoa está tendo aquela opinião, tem aquele comportamento. Quando eu enxergo esse porquê, eu lido diferente. Eu não vou querer debater com ele e querer forçar que ele mude. Não, porque não faz sentido. Para ele faz sentido aquilo e tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que esse é o grande, a essência do aceitar e do entender a diferença do outro. Marli, ignorância e a falta de humildade para ter abertura para entender. Exatamente, Marli. Eu acho que a ignorância, eu acho que ela está muito presente, como eu falei, e a humildade com certeza. A humildade, eu não acho que ela venha simplesmente com informação. A humildade é uma coisa que ou você tem ou não. É lógico que você pode desenvolver durante a sua vida. Mas ela não vai vir lendo um livro. Você não vai ser uma pessoa mais humilde simplesmente lendo um livro. São outras coisas que vão te fazer ser mais humilde. É a sua autoavaliação que vai fazer você ser alguém mais humilde. Se você acha que você é melhor que as outras pessoas, você não vai ser humilde. Se você consegue se colocar no mesmo patamar de qualquer outra pessoa, provavelmente você seja alguém mais humilde, entendeu? Mas realmente, a falta de informação, a ignorância e a falta de humildade são pontos fundamentais para a gente não conseguir entender a diferença do outro. Deixa eu ver. Boa noite, Jane. Boa noite, Vinícius. Ítala, penso que não existisse as diferenças, não seria interessante viver em bando. Nós somos seres racionais, as diferenças fazem parte da nossa evolução. Tá certíssima, Ítala. Foi até um pouquinho que eu comentei no começo. É a diferença que fez a gente evoluir socialmente durante a história. Se não houvesse pessoas com ideias diferentes, a gente estaria lá atrás e hoje não teria, por exemplo, a possibilidade de estar fazendo uma live. Se não foi alguém que lá atrás pensou, deixa eu tentar ir por aqui, vamos ver o que eu descubro. E aí ela foi descobrindo algumas coisas que outros não conseguiam enxergar, a gente não teria muita coisa hoje que lá atrás o pessoal não tinha. E ainda hoje tem muita coisa que algumas pessoas vão enxergando, que há muitos não enxergam, que lá na frente vai trazer algum benefício para todo mundo. Mas a gente precisa respeitar isso, né? Tem gente que é muito cruel e julga qualquer diferença. Exatamente, Jaqueline. Minha família me julga, querem me obrigar a estudar direito e não gosto de direita. Que pena, Jaqueline. Que pena que eles estão tentando te obrigar. Eu acho que... E aí é um pouquinho acho que talvez seja até um bom exemplo, vou acabar pegando porque você colocou aqui, do quanto assim, as pessoas me cobram para ter um comportamento que elas acham que é o melhor, que é o ideal. Então elas querem que eu faça direito, por exemplo, mas eu não quero. Ou seja, eles não estão entendendo muito bem que para mim não faz sentido fazer direito, que eu não gosto, que eu tenho o direito de escolher outra área que eu queira e por aí vai. Mas também é legal, acho que até da sua parte, não sei se acontece ou não, mas assim, deixa eu tentar entender por que eles estão fazendo isso. Por que para eles faz sentido eu ter que fazer direito? Se eu conseguir achar ou me aproximar um pouquinho dessa realidade, ou dos porquês que eles trazem, ou do que vem atrás dessa fala deles, talvez eu vá lidar um pouquinho melhor, porque é óbvio que é uma coisa chata. Não é algo, não, que legal, eles querem que eu faça um curso que eu não gosto. Não, não é legal. Mas se eu conseguir entender os motivos que estão um pouquinho atrás, talvez para mim fique mais fácil aguentar isso. Talvez eu consiga olhar para isso e falar, não, tudo bem, eu consegui entender que os motivos deles, e isso não me faz tão mal assim agora, sabe? Às vezes é algo que demora um pouco, isso não necessariamente seja algo que do nada a gente consiga fazer,
mas pode ser importante buscar para facilitar essas relações. Sandra, em relação aos idosos, os mais novos nunca se imaginam que no futuro também serão, e essa diferença não é aceita entre os mais novos, inclusive em alguns estabelecimentos comerciais. Verdade, Sandra, eu acho que entra na questão de se colocar no lugar do outro. Porque eu posso, sei lá, estar numa fila de banco e eu trato o funcionário mal porque eu acho que ele está demorando. Só que amanhã alguém pode fazer isso comigo no meu serviço, sabe? E aí eu posso tratar o idoso mal porque ele está andando devagar na minha frente, por exemplo. Só que eu esqueço que amanhã eu posso ser esse idoso que está andando devagar também. É a questão de se colocar no lugar do outro. Só que para eu me colocar no lugar do outro eu preciso entender as diferenças, eu preciso entender o porquê que ele faz aquilo, eu preciso estar próximo da realidade daquela pessoa. Eu preciso estar ligado de alguma forma para eu conseguir entender e aceitar isso. Raquel, tem uma moça evangélica no meu curso que se nega a sentar perto de mim por eu ser homossexual. Olho para ela como vítima da criação. Peraí que fugiu. Porém, não podemos ignorar um comportamento desses. Boa noite, Raquel. Olha, acho que é uma pena mesmo. Também acho que é uma pena. Acho que aí tem a questão da criação, como você falou. Que bom que você consegue enxergar isso, que assim, a pessoa ela não me entende porque ela não foi ensinada a entender. Vamos colocar assim. Porque a religião dela talvez reforce isso, porque a família dela pode reforçar isso. E eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Vamos pensar assim. Se você... A gente pega uma criança. E aí eu vou pegar da questão sexual de uma forma geral, que ela foi criada teve uma criação mais padrão, mais rígida, mais, como que eu posso dizer, mais normativa, sabe? Homem, mulher, pai, mãe, filho, vamos colocar assim. Ela foi criada nesse modelo bem rígido, porque os pais delas acreditam nisso e tudo mais. Aí ela vai para uma religião que reforça isso. Aí de repente ela tem alguns colegas, alguns amigos próximos que são da mesma religião, por exemplo, e que reforçam isso. Aí ela vai ter um trabalho que lá no trabalho as pessoas também pensam assim, e aí reforça isso. Ou seja, e aí passa sei lá quanto tempo e ela não teve nenhum contato mais próximo do que é diferente dela. E aí quando ela tem, para ela aquilo não faz o menor sentido, então ela não aceita, ela não entende, porque aquilo nunca fez parte da realidade dela. É óbvio que tem muitas pessoas que tiveram uma criação assim, em algum determinado momento conseguiram identificar que assim, não, peraí, deixa eu tentar olhar para o outro lado também. E conseguem aceitar o que é diferente. Mas é a minoria. Normalmente a gente vai seguir muito do que a nossa criação leva, do que a nossa criação, que eu digo não só pais e responsáveis, mas a criação dos pais, da religião que eu participo, dos ambientes que eu estou, da escola, do emprego e por aí vai. A gente acaba sendo muito direcionado a seguir os padrões, as ideias da onde a gente está. Seja casa, religião, escola, trabalho. Então, como você falou, acho que você colocou até a ideia do quanto a pessoa até é um pouco vítima disso. Do quanto ela não teve liberdade, ou talvez não teve possibilidade nenhuma de estar próximo do que é diferente dela, e hoje ela só... como que fala? Até fugiu a palavra. Ela só reproduz isso. Ela só pega o que mostraram para ela e ela manda para frente de novo. Simples assim. É uma pena sim, mas eu acho que, como eu falei, a informação ela pode mudar muito isso. Então às vezes, e a informação que eu digo não é simplesmente informação de um livro, é informação de estar em contato com o que é diferente dela. Então muitas vezes você ou qualquer outra pessoa que é diferente de tudo que ela acredita, pode estar um pouco mais próximo e ela começar a perceber que fala, nossa, mas não é tudo aquilo que eu imaginava, não é tão assim quanto me falaram, por exemplo, e aos poucos isso mudar, entendeu? É óbvio que não é tão simples, não é de uma hora para outra, mas é uma possibilidade. Mas obrigado pelo depoimento, Raquel. Boa noite, Lia. Dona Elisete, infelizmente tem pessoas que não enxergam as diferenças, estão sendo muito arrogantes e nada de humildade. Exatamente, Dona Elisete. Elisete, minha mãe, para quem não sabe, presente aqui na live. Realmente é um pouco do que a gente está falando, né? Do quanto as pessoas têm dificuldade de enxergar o porquê da diferença. Do porquê que aquela pessoa tem aquele comportamento, aquela opinião, enfim, aquelas crenças dela.
E aí quando eu não entendo, eu simplesmente ataco, enfim, ignoro, trato mal, não me aproximo e a coisa vai se mantendo, né? O Zileia, boa noite Rodolfo, assunto muito relevante, vejo as diferenças muito longe de um olhar linear, cartesiano, em que aquilo que não é como eu penso é excluído, muito longe disso, o diferente nos possibilita um olhar mais amplo para uma mesma realidade, não se trata de um olhar com valor moral, mas um olhar ético. Perfeito, Zileia, nossa, perfeito mesmo, é justamente esse olhar tirando valores morais. Se eu for olhar para qualquer diferença com toda a minha moral na frente de filtro, eu não vou aceitar nada. Literalmente eu não vou aceitar nada. Agora, quando eu tiro essa moral e consigo olhar para aquilo com simplicidade, com humildade, sabe, e aberto, eu aceito. Simples assim. Agora, realmente, você colocou essa questão da moral muito bem colocada, Zileia. A nossa moral, ela está muito presente a todo momento. É fato, a gente não tem também como falar assim, não tenho moral nenhuma para olhar para aquilo. Não, alguma moral a gente tem. Mas se a moral for o principal filtro que eu vou usar para enxergar as outras pessoas, eu só vou me relacionar com quem é idêntico a mim. Quem é diferente eu não vou realmente nem chegar perto. Porque a minha moral, não, isso daí tá errado, isso não faz sentido, eu discordo disso, então eu vou me afastando e vou ficando só com quem concorda comigo. Muito bem, Zileia, muito bom. Jane adorando, que bom, Jane. Legal, Ítala. Marli, mas a raiz de não aceitar diferença é uma só para todas as situações. Olha, Marli, eu não vou ousar falar que é 100%, todos são pelo mesmo motivo. Mas, como eu falei, eu acho que a falta de informação é a principal, para mim, é que mais pesa. Porque é igual a criação que a gente falou. Você tem uma criação rígida para qualquer lado. Se ela é rígida, ela não me possibilita ter informação de outras coisas muito diferentes. E aí a falta de informação vai pesar de novo. Então, eu acho que a falta de informação realmente é muito mais pegada nesse sentido. Jaqueline, os japoneses são muito rígidos e podem até morrer pela sua honra, não aceitam a diferença. Jaqueline, eu acho que essa questão cultural também pesa muito. A gente está falando aqui do Brasil, que é, enfim, um país enorme, absurdamente diferente. Em cada região você tem uma cultura diferente. Em outros países a mesma coisa. A gente tem países, regiões que são extremamente rígidos e que não aceitam o que não faz parte dali. Um exemplo que eu gosto de dar, sinceramente eu não conheço muito, mas um exemplo que eu gosto de dar são algumas regiões, algumas etnias que não se misturam. Então, assim, só pode manter relacionamento, casar com quem é aqui do mesmo país, da mesma cidade, por exemplo. Então, sei lá, não sem generalizar, como eu falei, mas a gente vê muito, às vezes, japonês, boliviano, enfim, algumas etnias que só se mantém entre elas. Então, assim, eu não misturo com outras etnias. E aí o quanto é engraçado, que pra mim é muito nítido, o quanto assim, quando você tem muita gente que é do mesmo grupo e não sai dali, é engraçado como as pessoas são muito parecidas. Até fisicamente a postura delas, a forma que se comportam, porque elas não têm muito contato ou não aceitam muito o que é diferente delas. Elas ficam sempre presas ali dentro. E aí isso, obviamente, que dificulta muita coisa para elas e para quem está do outro lado também. Jaqueline adorou a live. Que bom, Jaqueline. Vera Alice, sou muito criticada por gostar das lives. Que pena, Vera Alice. Isso é realmente uma pena. A ideia que a gente tem aqui das lives é justamente para trazer informação, trazer discussão, debate, reflexão sobre, enfim, diversos assuntos. E é algo que a gente tenta fazer bastante. O papel aqui que eu tento fazer com a Mais Psicólogos é realmente de reflexão, principalmente. Então a gente tenta trazer temas, matérias, por exemplo, com temas variados para a gente estar um pouquinho mais próximo de alguma coisa. Eu falei até do preconceito da psicologia, acho que a maioria também deve concordar o quanto existe um preconceito muito grande com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Seja ele qual for. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais de um ano em um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, e eu trabalhava com pacientes com transtornos psiquiátricos graves.
E lá era uma população extremamente mal vista por quem é de fora, por quem não está próximo. Então, sabe aquela coisa assim, de você olha para a pessoa, aquela pessoa é vista fora dali muito mal. Ela é ignorada, as pessoas são mal educadas com elas, porque não entendem. A pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, muitas vezes ela é chacota, ela é zoada, ela é brincadeira, não é levada a sério. Enfim, as pessoas se afastam dela e por aí vai. E aí, volto para esse ponto. Se é algo que não faz parte da minha realidade, de que eu tô longe, eu não consigo lidar. Eu vou ter muito mais dificuldade de entender, de estar próximo e tudo mais. Então, por isso que a informação ela é o principal ponto para mim, como eu falei. É o principal ponto para a gente conseguir tentar mudar um pouquinho isso. Para a gente mostrar para as pessoas que, assim, que o que é diferente dela, de repente, pode ser algo muito bom. Talvez não, talvez vai ser algo diferente que ela não vai gostar, que ela não vai concordar, e tudo bem, mas às vezes pode ser algo muito bom. Às vezes eu posso olhar para algo diferente e falar, putz, que legal que eu descobri isso daqui. A Leila está agradecendo aqui o convite da amiga. Que bom, Veralice, que a gente ajuda vocês. Cleusa, eu amo, peraí, eu amo, não tô nem aí para quem não gosta. Certo, Cleusa, se pra você faz sentido, você se sente bem assim, tá ótimo. Leila, olá, estou em Lisboa, que legal, Leila. Live internacional hoje, que prazer tê-la aqui conosco. Por aqui ainda não há tantas ajudas e não entendem. Que pena, Leila. Acho que, como eu falei, é um pouco de cultural também, tem alguns países, cidades que tem um pouquinho mais de espaço para isso, outros não, mas eu acho que a internet hoje facilita bastante. A gente buscar informação, auxílio de alguma forma. Tanto que você está aqui com a gente hoje. Acho que isso é muito bom. Jaqueline, realmente evitam pessoas com transtorno psicológico. Muito, elas são muito ignoradas, né, Jaqueline? Bena Guilherme, algumas pessoas só se preocupam com as minorias quando sofrem preconceito ou quando tem algum familiar que sofre com isso. Ainda é difícil se colocar no lugar do outro. A empatia é fundamental. Verdade, Bena, você falou das minorias, é outro ponto importante. Essas minorias, eu até questiono um pouco essa palavra minorias, porque se a gente for pensar historicamente, as minorias foram negros, que se a gente for pensar em minoria é bem complicado porque tem muito negro, então minoria relativo, pobre, mesma coisa, minoria, a gente tem, a maior parte da população é pobre, então até que ponto é minoria, sabe? Mulheres que também durante anos foram mal vistas, ignoradas e tudo mais, também. Hoje a maior parte da população é feminina, o público homossexual hoje também, não dá para dizer que é a maioria, mas também é um público muito grande, que também tem preconceito, então até essa palavra minorias, às vezes ele vem com peso de assim, é diferente e é só meia dúzia que está ali, sabe? Às vezes não que você tenha trazido dessa forma, mas muitas pessoas trazem dessa maneira, como minorias, como se fossem poucas pessoas. Então assim, são só alguns ali que estão reclamando alguma coisa, que são diferentes, então não vou dar atenção. Mas ao contrário, a maioria das vezes essa minoria é muita gente, que a gente precisa respeitar, olhar como qualquer outro. Deixa eu ver, Jaqueline teve síndrome do pânico e as pessoas podem te julgar ou achar que é bobagem. Infelizmente acontece bastante, né, Jaqueline? Titi. Amo as lives, os temas são super relevantes. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, Titi, por estar presente. Leila, minha sofre de esquizofrenia, ainda é complicado ajudar ela. Não sei, acho que faltou alguma palavra aí, Leila, mas realmente entra na questão do transtorno que eu falei, né? Transtorno mental é muito mal visto, é ignorado, as pessoas têm pouca informação. E aí quem precisa de ajuda acaba quase não tendo. É realmente uma pena absurda. Exatamente, Jaqueline, as minorias são as maiorias. Na grande parte das vezes, a minoria que a gente fala é a maioria da população, né? Isso, Bena. Não, sim, com certeza. A minoria no sentido de não ter política pública para ele, né? Então a minoria no sentido de que é uma parte que não é vista, não é cuidada. Mas quando a gente pensa em quantidade, não é nada de minoria, né?
Raquel são os invisíveis da sociedade. Um bom exemplo é o que está acontecendo com a Somália hoje. Realmente, Raquel, são realmente os invisíveis, aqueles que a gente não quer ver e não quer que ninguém veja. Então são aquelas categorias, entre aspas, que ficam excluídas, que ninguém se aproxima, que ninguém quer estar perto, enfim, e é literalmente uma pena. Parabéns pela live, obrigado mãe, muito bom tê-la aqui também. Que legal pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se eu falei tudo que eu estava pensando. Acho que basicamente era essa ideia da informação, do quando a gente precisa entender o que vem por trás dos comportamentos. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. O fato de todo mundo que está aqui nessa live é um bom exemplo do quanto vocês estão buscando algo que pode ser diferente de vocês. Porque quando o tema é aceitar as diferenças, e eu me proponho a ir assistir numa sexta-feira à noite, que eu poderia estar assistindo alguma coisa, vendo novela, filme, saindo, fazendo qualquer outra coisa, mostra que assim, minimamente aberto para alguma diferença eu tô. E isso é muito importante. Esse é um feedback muito legal que a gente tem aqui nas lives. Ver as pessoas acompanhando e perceber que elas estão acompanhando porque elas se interessam, porque elas estão abertas a se aproximar daquele assunto. Quando a gente tem uma live aqui de, sei lá, ansiedade, e a pessoa ela vem assistir, ela quer se aproximar daquilo de alguma forma. Quando eu faço a live de aceitar as diferenças e eu venho assistir, eu quero entender, eu quero estar próximo, eu quero poder aceitar um pouco mais as diferenças. E isso é muito importante. Que bom que todos vocês tiveram e estão aqui na live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para fazer. A gente já está incríveis 52 minutos de live. Já está quase dando uma horinha, que é normalmente o tempo que a gente fica aqui durante as lives. Acho que, como eu falei, já falei basicamente tudo que eu estava pensando. Nossa, adorei as perguntas e os comentários, foram excelentes. Jaqueline, o mundo precisa de mais amor e humanidade. Perfeito. Marli, foi muito bom o tema e me fez refletir também o que não anda aceitando as diferenças de opiniões. Que legal, Marli, fico feliz por isso, que bom. E você comentou uma coisa só para também finalizar. Não é porque eu sou psicólogo, não quer dizer que qualquer psicólogo, por ser psicólogo, a gente aceita tudo. Não existe alguém que vai aceitar tudo e ponto. Todo mundo tem alguma questão, alguma dificuldade, alguns assuntos que pegam um pouquinho mais do que outro. O nosso papel não é simplesmente aceitar tudo, é estar aberto a entender o máximo que a gente puder. Porque quando a gente entende, a gente facilita, se aproxima, gera uma comunicação e um relacionamento muito mais saudável. Eu que agradeço, Jaqueline. Bom, pessoal, acho que vou ficando por aqui hoje. Agradeço mais uma vez todos que estiveram presentes, que comentaram, compartilharam, que marcaram os amigos, que propuseram estar presentes aqui durante um tempinho, gastaram um pouquinho da sexta-noite de vocês me ouvindo. É muito bom, como eu falei, é muito importante. A live só existe porque vocês estão aí. Se não tivesse ninguém me assistindo, a live não existiria. Então agradeço imensamente. Obrigado, Raquel, obrigado, Daiane. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, elogio, comentário, enfim, como eu falei no começo, eu sou o responsável aqui pela página, então qualquer coisa pode mandar uma mensagem aqui privada que a gente conversa, responde. Adoro conversar. Então o que vocês precisarem, desde dúvida, opinião, como eu falei, crítica, elogio, sugestão, pode mandar que eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigado, Raquel, obrigado, Daiane, Michele, Marli, muito obrigado a todos. Desejo um ótimo finalzinho de noite, boa sexta, bom finalzinho de sexta, um ótimo final de semana para todo mundo. A gente se vê em alguma outra live por aí. Obrigado a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.